Boa tarde, quarto ano. E aí, todos bem? Chegamos aqui, né? Firme e forte para a nossa última aula de geografia. Vamos lá, que falta só um pedacinho para nós terminarmos? Hoje nós estamos indo para a nossa sexta aula da apostila 4. Eu sou a professora Adriana e vamos continuar a unidade 14, o governo dos estados. Nós vamos fazer hoje da página 154 até a página 158. Nossa rotina. O que nós vamos estudar? Nós vamos entender como o Poder Executivo arrecada dinheiro para administrar os estados e municípios. Nós vamos ler da página 154 até a página 158. Vocês vão ouvir as explicações e vamos fazer os exercícios juntos da página 155 e 158. Em casa, como tarefa, sozinhos, vocês vão terminar o exercício 2, letra A e B da página 158 e o exercício 3 da tarefa, na página 160. Dúvidas, correção, os professores sempre estão à disposição de vocês. Antes de começar, um recado muito importante. Mais uma vez, nós vamos aqui esclarecer que o objetivo dessas aulas não é divulgar figuras políticas. Nós não estamos de forma nenhuma apoiando ou criticando os governos. Nós estamos apenas mostrando para os nossos alunos como é o governo no Brasil. O governo estadual e municipal. E para isso a gente usa imagens da situação atual do nosso país. Vamos relembrar, começando a nossa aula, vamos relembrar o que é o Poder Executivo? O Poder Executivo no Estado é representado pelo governador. No Estado de São Paulo é o João Dória, o atual governador. Ele escolhe os secretários que vão ajudá-los na administração, cada secretário na área que ele trabalha. E também tem os funcionários públicos estaduais, que são professores, médicos, atendentes. Os funcionários públicos estaduais são concursados, não são escolhidos. E o Poder Executivo no município? Na cidade, o Poder Executivo é representado pelo prefeito. O atual prefeito da nossa cidade é o Guilherme de Ávila. Ele também escolhe alguns secretários que vão ajudá-lo na administração. E no município, na cidade, também tem os funcionários públicos municipais. Os professores, alguns médicos, atendentes, que trabalham para a prefeitura. Atenção, crianças! O atual prefeito é o Guilherme de Ávila. Muitos estão aí perguntando, professora, mas já não teve eleição? Teve. Mas o Guilherme, ele está na sua segunda gestão, que vai até o final de 2020. Começou em 2017 e vai até final, dia 31 de dezembro de 2020. Ainda é o prefeito Guilherme Ávila. Nessas eleições, que já aconteceu, a maioria da população dos barretenses votou, quiseram como futura prefeita a Paula Lemos. A Paula Lemos vai começar a sua gestão em 2021. Então, ela começa a governar, representar o Poder Executivo no dia 1º de janeiro de 2021. E ela fica até dezembro de 2024. Então, a partir do dia 1º de janeiro, nós teremos uma nova prefeita. Guilherme de Ávila passa o cargo para Paula Lemos. E o Poder Legislativo? Legislativo no Estado são os deputados estaduais, também votados, são eleitos pela população. No Estado de São Paulo tem 94 deputados. Eles trabalham na Assembleia Legislativa, sempre na capital do Estado. No Estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, que é a nossa capital. Qual é a função deles? O que eles fazem? Aprovar, criar ou retirar leis. E também eles têm como uma das principais funções fiscalizar o Poder Executivo. Então, os deputados fiscalizam o Executivo do Estado, no caso, o governador e todos os funcionários que representam o Executivo.
No município, diferente, a mesma coisa, só que são representados pelos vereadores municipais. Em Barretos, nós temos 17 vereadores eleitos pelo povo que trabalham na Câmara Municipal, que fica lá no centro de Barretos, e tem também como função aprovar, criar ou retirar leis. Além disso, eles também têm a função de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, todos os funcionários que representam o Executivo. Mas nós sabemos que são 3 poderes. Já vimos o Executivo, o Legislativo e agora o Judiciário. Poder Judiciário só tem no Estado, só tem representantes do Estado. O cargo mais alto são os desembargadores. Todos, através de concurso, eles se tornam juízes. Os juízes representam o Poder Judiciário, não são eleitos, fazem uma prova e aqueles que passam trabalham como juízes. E tem os funcionários para auxiliar. Ah, eles escolhem? Não. Os funcionários do Judiciário também têm que fazer uma prova, são concursados. Na nossa cidade, nós temos a juíza, a doutora Fernanda Vasques, e ela trabalha no fórum que fica lá na região dos Lagos. No fórum, tem os funcionários do Judiciário auxiliando. Todos que trabalham no fórum são concursados. O Pedrinho já voltou aqui. Eu me lembro que os juízes não são escolhidos pela eleição. Eles fazem concurso público. Lembram? Eles têm que fazer valer a lei. Agora, continuando, antes de iniciar, né, nossa apostila, o Pedrinho já vem perguntando. Ele sabe, ele pensa, tá? E ele quer saber das coisas. Professora Adriana, o governador precisa fazer melhorias para o povo. De onde vem o dinheiro para fazer as escolas, os hospitais, as praças, os asfaltos e pagar todos os funcionários públicos? Esse é o poder do executivo. Da onde que vem esse dinheiro? Vamos ver agora? Na apostila, página 154, nós continuamos. De onde vem o dinheiro para administrar o Estado? Vocês já sabem que a população, o povo que mora em um município, em uma cidade, juntando toda essa população, é a população do Estado, todos que moram dentro de cada estado. E todos pagam impostos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em impostos. Professora, mas o que é impostos? É a quantia paga obrigatoriamente por pessoas e empresas a um governo. Não tem como fugir. Então, esses impostos, essa quantia, vem descontado em salários, vem embutido, quer dizer, dentro do preço de todo o produto que a gente compra. Exemplo aqui, nós temos um cupom de supermercado. Sabe aquela notinha que o papai, mamãe vai no supermercado e traz? Tem aqui todos os alimentos. Embaixo dela, vem aqui os tributos. Significa o quê? São os impostos que estavam dentro desses valores, já estavam embutidos neles. Veja alguns exemplos de quantos os impostos representam no preço de alguns produtos. Vamos olhar essa imagem aqui. Olha que nós temos vários produtos que a gente usa, que a gente tem. Um botijão de gás, nós temos roupas, né, sapato, olha nossos alimentos. Se a gente prestar atenção, cada preço tem o nome do produto aqui em cima na etiqueta, tem o preço, o valor que ele custa, e embaixo tem esse númerozinho. O que é esse número? Esse símbolo que tem do lado desse número pequenininho embaixo é porcentagem. Vocês ainda vão estudar no 5º ano. Rapidinho, o que é porcentagem? Quando a gente fala 100%, olha, ele é 100% bom no futebol, significa o quê? Ele é totalmente bom. Então, 100% significa total. Quando eu falo um valor menor do que 100, significa uma parte daquele total. E aí, aqui, voltando nas nossas etiquetas, olha, por exemplo, o carro. 35 mil esse carro. E aqui tem 37%. Significa o quê? Tira uma parte desses 35 mil, essa partezinha
é de imposto. Quer dizer, se não tivesse, esse carro seria mais barato. Analisando o resto, olha, o carro tem 37, é alto, né, um imposto, um valor, uma parte grande dos 35. Mas olha o vinho, mais ainda, por que será? Se a gente pegar o arroz que a gente precisa ter na nossa mesa, um alimento, é necessário para a sobrevivência, 17, diminuiu, o pedacinho é menor do valor do arroz. Mesma coisa no tomate. Por que isso? Normalmente, tá, os alimentos que fazem parte da nossa cesta básica, os alimentos essenciais para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, o governo põe esse imposto menorzinho, uma parte pequenininha do valor total. Aí, aquele supérfluo, sabe, aquele celular que eu quero, mas eu preciso dele para viver? Não. Então já o imposto aumenta um pouquinho, mesma coisa no carro. E as bebidas? E o cigarro? Isso daí a gente sabe que é prejudicial para a saúde. E o governo, tentando fazer com que a população consuma um pouco menos esses produtos, eles colocam um imposto bem maior, ó, 55, mais da metade desse valor é de imposto. Perceberam? Olha como o exemplo o Pedrinho está aqui. Então quer dizer que quando a minha mãe compra o gás para fazer comida, uma parte do valor é imposto que vai para ajudar o governo a fazer melhorias? Sim, como exemplo, olha lá o nosso gás, na imagem que vocês têm na apostila. A gente sabe que não é mais este valor, tá? Mas, como exemplo, o gás de cozinha aqui custa R$50. 34% é imposto, é o que vai para o governo fazer as melhorias. Professora, quanto vale isso? Olha o gás, R$50. Significa o quê? Valor do imposto, olha o que está falando aqui, 34%, representa R$17. O valor sem o imposto, quer dizer, o que resta, 66%, é 33%. Do total dos R$50, R$33 é o valor realmente do produto, é quanto ele custa para a fábrica colocar para a gente. R$17 que a gente tem que pagar, que já está aqui, vai para o governo. É muito? Eu acho, porque olha lá, se não tivesse esses R$17, nós só pagaríamos pelo gás os 33. Faz uma bela diferença, né, pessoal? Continuando, o que fala nesse texto? Fala o que nós acabamos de explicar. Uma parte dos impostos, uma parte do valor que são os impostos são destinados aos governos. Governo federal e a outra para o governo do estado. Para quê? Para fazer melhorias. O governo, ele é obrigado, ele tem como, é o que ele está ali para fazer, melhorias. Então ele tem que financiar, ele tem que fornecer dinheiro para fazer os hospitais, para fazer escolas ou reformar, para pagar os funcionários públicos, esses funcionários que trabalham para ele, e também para pagar o poder executivo e legislativo. Porque, apesar de nós votarmos, a população colocar quem a gente quer que esteja lá, eles estão trabalhando, o executivo e o legislativo. Eles têm que receber salário? Sim, é um serviço. Da onde que vem o salário? Da mesma forma que os funcionários públicos, eles recebem através dos impostos arrecadados. Então, isso é obrigação do Poder Executivo. Reformar ou fazer escolas, hospitais, estradas, todas as melhorias que as cidades precisam. Pagar os funcionários públicos e os funcionários do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Veja alguns exemplos de quantos impostos representam no preço dos produtos. Foi o que nós estávamos estudando. Viu quando é muito dinheiro? Vamos para a atividade 2. Nós já fizemos anteriormente, agora do assunto que nós estamos estudando. Na página 155, lendo tudo o que nós falamos agora, de onde vem o dinheiro para administrar o Estado,
e analisando a imagem que está logo abaixo, respondendo letra A. Qual deles tem a maior taxa de imposto e por quê? Nessa imagem, nós já discutimos. Qual que tem a maior taxa? Maior númerozinho que está embaixo. Olha aqui, lembram das bebidas? Então, a maior taxa de imposto nesta imagem é do vinho. O objetivo é restringir o uso de bebidas alcoólicas. Então, o governo tenta diminuir o consumo. Letra B. E a menor, quer dizer, qual é a menor taxa que tem nessas imagens? Por quê? A menor taxa de imposto é a do arroz e a do tomate. Produtos de primeira necessidade, produtos que nós precisamos consumir para a sobrevivência. Letra C. Você acha que o valor dos impostos cobrados nos produtos é alto ou é baixo? Lembram da imagem que nós acabamos de voltar e ver, o do gás? Se não tivesse aquele imposto, quanto que nós iríamos pagar? É bastante, né, pessoal? Os valores são altos. Quer dizer, tem bastante dinheiro indo para os governos. Eles podem trabalhar direitinho. Para que servem os impostos? Os impostos servem para financiar os serviços públicos, como a construção das estradas, centros de cultura e lazer, escolas, universidades, hospitais, postos de saúde e também o pagamento dos seus servidores e dos funcionários do Executivo e Legislativo. Letra E. No Brasil, os impostos pagos pela população garantem serviços de boa qualidade. Vamos pensar um pouquinho. No Brasil, nosso país, tudo que a gente sabe que os impostos têm que ser aplicados. Nós estamos tendo bom atendimento nos hospitais? As nossas ruas, está tudo funcionando perfeitamente? É hora de começar a pensar. Não, né, pessoal? Faltam escolas e atendimento médico de qualidade. E os transportes públicos são precários. Por isso, muitos brasileiros precisam pagar convênio médico, estudar em escolas particulares e usar carros próprios para se deslocar. Nós não estamos falando aqui que nós não temos atendimento. Nós temos atendimento médico. Se eu for na UPA, eu vou ser atendida, tá? E, graças a Deus, muitas vezes aqui na nossa cidade nós estamos sendo bem atendidos. Mas internação tem para todo mundo, em todas as cidades do nosso estado, do nosso país? Lembra que nós já estudamos que as regiões Nordeste, Norte, passam por muitas necessidades. Por que as escolas, por que tem gente que procura escola particular? Porque a escola particular é muito melhor? Não, porque a escola particular fornece umas estruturas melhores, certo? Que nós ainda não temos. Mas professores, a mesma coisa. Professor que trabalha no particular, trabalha na rede pública também. Então, são alguns itens que as pessoas acabam contratando um plano de saúde ou indo para uma escola particular para conseguir melhorar, sendo que o governo poderia estar disponibilizando na parte pública. Para você, só os adultos pagam impostos? De tudo que nós falamos na letra C. Pensa, se nós falamos que todos os produtos têm impostos, só os adultos? Não. Todas as pessoas que compram qualquer produto pagam impostos, inclusive as crianças. Por exemplo, quando compra brinquedo, balas, refrigerante, sabe aquele picolé que vocês compram na rua? Também tem um imposto no valor dele. E o Pedrinho já vem. Nossa, eu não sabia que crianças também pagam impostos quando compram doces. Todos os produtos, por mais baratinho que são, têm impostos. Professora Adriana, olha o Pedrinho aqui de novo. Quando eu ganho dinheiro, a minha mãe fica me controlando para eu não gastar tudo à toa. Mas como esse controle acontece com o dinheiro público? O governo precisa controlar o dinheiro que ele ganha dos impostos. Para quê? Para fazer as benfeitorias. Gastar com responsabilidade.
Alguns governadores, alguns deputados, certo? Alguns membros do Poder Executivo, quando eles são eleitos, eles costumam contratar ajudantes. Só que eles contratam tanta gente que não é essencial. E o dinheiro que era para ser aplicado nas melhorias tem que pagar esses funcionários. Então isso é uma prática indesejável. Tem que ser eliminado. Eles precisam de auxiliares? Sim, mas só o essencial. Quanto menos funcionário trabalhando, mais dinheiro sobra para ser aplicado nas melhorias. Mas para controlar, o Brasil criou leis que proíbem os gastos excessivos ou maiores do que a arrecadação de impostos. Uma dessas leis muito importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela é? O que ela faz? Ela determina que os governos federal, estadual e municipal não podem gastar mais do que arrecadam em impostos. Os administradores públicos têm de prestar contas para a sociedade de quanto e de como gastam o dinheiro dos impostos. Professora, então, se o meu pai e minha mãe quiser saber quanto o nosso Poder Executivo, o que ele fez com o dinheiro, consegue? Sim. Qualquer lugar é só entrar no site da prefeitura, no site do governo estadual, que tem o que foi arrecadado, o valor que foi arrecadado dos impostos e também mostra o que foi feito com esse dinheiro, aonde foi gasto esse dinheiro. Então isso é um direito de todo cidadão saber quanto arrecadou e quanto gastou o Poder Executivo, porque eles são nossos representantes. Vamos para a atividade 3. Leia a reportagem. Essa eu vou ler com vocês, por quê? Porque é muito importante. Reportagem significa o quê? Que ela é verdadeira, não foi inventada. Isso foi uma pesquisa. Então, é uma notícia verdadeira. O título já fala: 8 estados estouram o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, a lei que faz o quê? Todos os representantes do Executivo mostrar o quanto gastaram. E essa lei também controla que não pode gastar mais do que recebe. E olha, 8 estados do Brasil estouraram, quer dizer, gastaram mais do que devia. 8 governadores eleitos começaram o mandato em 2015 com o desafio de segurar os gastos com os funcionários. Seus estados estouraram os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com o pessoal. A situação está mais crítica em Alagoas, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins, que ultrapassaram o limite máximo de 49% da receita nos gastos para pagar funcionários públicos. 3 estados, o Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, ultrapassaram o limite prudencial de 46,55% da receita e já sofrem sanções. Se for levado em conta o limite de alerta, 44,10%, o número de unidades da federação com altas despesas no funcionalismo público aumenta para 18, com a inclusão do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Rondônia. O limite de alerta, no entanto, não implica sanções, apenas autoriza os tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal a fazer uma advertência aos governadores. Olha lá, uma reportagem mostrando o quê? Como alguns governantes não foram prudentes, não gastaram o nosso dinheiro com sabedoria naquilo que precisava. Esses que estão grifados em vermelho são estados críticos. Eles gastaram mais do que podia. Quer dizer, eles não podiam ultrapassar esses 49, mas eles ultrapassaram. Esses 3 outros estados, já em laranja, eles ultrapassaram o limite prudencial, quer dizer, eles só podiam gastar até esse valor, mas eles gastaram um pouquinho a mais. E aí, outros tantos já estão no alerta. Espera aí,
Vocês estão quase chegando no limite. O que está em vermelho e em laranja, eles vão receber sanções, eles vão ser fiscalizados. Será que precisava? Esses daqui, eles estão sendo observados. E aí o Pedrinho fala, agora vejo como é importante a lei de responsabilidade fiscal para sair tudo direitinho. O exercício 2, no mapa do Brasil, faça o que se pede. Esse exercício fica como tarefa para vocês. A professora vai explicar. O que pede o exercício? Primeiro, localize cada estado citado no texto e escreva a sua sigla. Lembra os estados que nós falamos, que nós lemos do texto? Cada estado que está lá, vocês vão procurar aqui no mapa e colocar a sigla dele. Não precisa escrever o nome, é só a sigla, aquele símbolo do estado. Só dos que estão no texto. Depois, pinte esses estados segundo as despesas com o pessoal. Para isso, consulte a legenda para definir as cores. A legenda está aqui embaixo. Nós vamos o quê? Estados que ultrapassaram o limite máximo de 49, aqueles críticos, vocês vão pintar de vermelho. Os estados que ultrapassaram o limite prudencial, de laranja. E os estados que ultrapassaram o limite de alerta, os últimos, de amarelo. O Pedrinho já está dando a dica que, para pintar o mapa, veja as cores dos grifos no texto da página 157. Nós já deixamos no texto que nós lemos, muitos já perceberam, que estão grifados. Cada grupo de estados já está com a cor que vocês vão ter que pintar aqui. Por exemplo, nós já pegamos o estado do Mato Grosso, que é falado lá no texto. Mas ele fala em qual parte? O estado do Mato Grosso, ele está aqui, ó, nos estados que ultrapassaram o limite de alerta, portanto, amarelo. Então, vocês voltam no texto, todos que estão com o grifo vermelho, vocês vão procurar aqui no mapa, colocar a sigla e pintar de vermelho. Lá no texto, os estados que estão grifados de laranja, vocês achem aqui, encontrem no mapa, coloca a sigla e pinta de laranja. E, por último, os de amarelo. Entenderam? Hora da tarefa. O que vocês terão de tarefa? Nós já falamos. Terminar o exercício 2, letra A e B, na página 158. Esse que nós acabamos de explicar. E fazer o exercício 3 da página 160. Exercício 2 já está explicado. Vamos para o exercício 3, lá na última página de geografia, terminando. Coloque C para as frases corretas e I para as incorretas. As 3 frases. Leiam. Lembra do que nós falamos? C para as corretas e I para as incorretas. Depois, no caderno, vocês vão fazer a letra B. Reescreva as frases incorretas, tornando-as corretas. Então, vocês reescrevam aquela que vocês marcarem incorreta no caderno, escreva ela novamente, deixando-a correta. Professora, se não couber na apostila, pode fazer no caderno? Não tem linha, pessoal. Façam no caderno. Terminamos a nossa aula, terminamos a nossa apostila de geografia. E hoje eu quero agora parabenizar todos os professores, os colegas que estão nos ajudando aí do outro lado. Crianças, vocês são guerreiros, foram fortes, chegaram até o fim. Estamos terminando o ano letivo, graças a Deus. Família, muito obrigada pelo apoio. Vocês mais do que nunca. Se não fossem vocês, nós não teríamos conseguido nada. O apoio de todos os responsáveis foi fundamental para nós. Como eu já disse na aula de ciência, nós, os professores que estávamos aqui nas gravações, nós estávamos representando alguns colegas. Muitas vezes erramos, sim, mas é errando que a gente foi aprendendo e foi errando que nós tentamos passar o melhor para todos vocês. Não, de forma alguma, substitui as aulas presenciais. Sabemos disso, mas ninguém tem culpa do que está acontecendo. Muito obrigada a todos, obrigado pelo apoio. Crianças, guerreiras, tá? Se Deus quiser, nós estaremos juntos ano que vem. Abraço a todos.